Temos uma grande variedade de suportes de marketing em português. Temos um site em português, onde damos acessos a todos os produtos e referências Solerá. É exatamente igual ao site em espanhol, francês, inglês e romeno. Temos até o catálogo em russo. Na web você pode acessar aos produtos, notícias, obras emblemáticas, novidades, o blog. Baixar todos os catálogos, declarações de conformidade e fichas técnicas. Portanto, não é necessário ligar para a Solerá para solicitar a ficha técnica, mas ela pode ser baixada diretamente desde o site. Além disso, em breve teremos um novo site muito mais moderno, mais atraente e visual. Iremos informá-lo quando estiver disponível. Temos também o Facebook em português, o Instagram Portugal e o LinkedIn Portugal, onde praticamente todos os dias comunicamos novidades, informações, produtos, etc. Convido você a visitá-lo e compartilhá-lo o conteúdo com os seus clientes, com os instaladores, etc. Temos também um canal no YouTube Solerá, onde cada mês lançamos um novo vídeo. Já está disponível a Indobox, mas anteriormente já estava disponível também a série Blue. Caixas de pré-instalação de ar, de ar condicionado, etc. Produtos nos quais realmente agregamos valor agregado e diferencial, dos quais falarei a seguir. Além disso, vários youtubers espanhóis e franceses e em breve também um youtuber português estão a contar coisas sobre os nossos produtos nos seus canais no YouTube e têm um número considerável de visualizações. Isto significa que milhares de pessoas veem os produtos Solerá todos os dias em Portugal. Eles veem como são instalados por um eletricista especializado. E ele os recomenda e mostra as suas vantagens em relação a outros produtos que têm as mesmas finalidades, mas não têm tantas vantagens. Temos ao seu dispor um pack de boas-vindas, com os mais diversos suportes de marketing, stickers, coletes, postas, bases para copos, canetas, cadernos, malas ou suporte exterior da série Blue. O totem em um catálogo em português. Também fomos destacados na revista O Eletricista. Apresentado a série Indobox. O Indobox é uma faixa muito ampla que vai de 3 a 48 módulos, especificamente 2, 4, 6 até 36 e 48. Expansível para mais 2 módulos por linha, tanto como quadro de distribuição, como caixas para alojar os mais diversos tipos de bases, industriais e domésticas. As principais vantagens da série Indobox com o IP65 eu resumiria em três, basicamente. Primeira, versatilidade, uma gama muito versátil que podemos usar para painéis de construção, painéis de piscina, energia fotovoltaica, proteção de carregador de carro elétrico, etc. Uma infinidade de soluções que mesmo nós, na nossa oficina, preparamos à medida do cliente, ou seja, podemos oferecer tanto a caixa vazia como a solução final adaptada a cada uma das necessidades de cada cliente. Em segundo, temos a robustez. É provavelmente uma das caixas mais robustas do mercado. Possivelmente não há mais bonita, mas isto é porque não há nada descrito sobre gostos. Mas esta é uma das mais robustas. E enfim, a terceira é a lucratividade que dá ao distribuidor. Nosso preço nesta série é muito competitivo, o que permite ao distribuidor obter uma margem mais do que interessante.
Quanto às características, temos um grado de proteção IP65 e IK8, uma resistência de 650 graus e a sua estabilidade dimensional é de -5 a mais 85 graus. E são UVs. A junta de vedação garante sua estanqueidade. Tem muito espaço atrás do trilho D e N para a passagem de cabos, uma profundidade significativa de mais ou menos 140 mm. O nosso sistema de bornes é muito mais fácil de fechar na caixa, tanto na parte superior como nas laterais, onde dispomos de espaço suficiente para o fechar facilmente. Dobradiças para a abertura lateral da porta. Fecho com parafusos de fixação rápida. Aço inoxidável. Diferentes tipos de fechos de janela. Uma janela por fila, com dobradiça resistente que evite que se quebre facilmente. E, em caso de quebra, não seria necessário substituir a porta que protege todos os disjuntores, como acontece com caixas de outros fabricantes. Mas bastaria substituir a porta que está avariada. Uma das suas vantagens é que dispõe de muito espaço para cabelagem. É que o seu interior é muito amplo para facilitar o trabalho do instalador, uma vez que dispõe de mais espaço do que as outras caixas. O material está em conformidade com a Roche, livre de halogénio, com o nosso ralo 7035. E não só pode ser feito nessa cor, mas também pode ser feito em preto, o que é muito interessante. Várias bases podem ser conectadas, tanto nas bases múltiplas da Solera como nas da PCE ou outras marcas. É facilmente conectável, pois os dois lados são pré-perfurados. No que diz respeito peço desculpa, vou repetir. No que diz respeito às escadarias montadas, em Solera temos um workshop que iniciamos há 3 anos, com um volume relativamente pequeno, mas que recentemente cresceu exponencialmente, porque o que nós oferecemos é uma solução final adaptada às necessidades de cada cliente. O cliente só tem de nos indicar os seus requerimentos, o seu esquema elétrico ou a sua necessidade, e iremos montar o painel à sua medida. As novas soluções com as caixas Indubox IP65 são painéis de construção, painéis de proteção para estações de carregamento de carros, painéis de controle de coluna ou painéis de piscinas. Quadros de obra. No catálogo você verá uma grande variedade de propostas de quadros de obra, mas o mais interessante é que não só esses quadros estão disponíveis, mas o cliente pode nos perguntar exatamente o que precisa. Temos também uma série de painéis já preparados para ligação e proteção do sistema fotovoltaico, mas também podemos fazê-lo à medida. Painéis para piscina. Já temos uma proposta de 4 painéis plug and play, muito confortáveis porque é uma solução definitiva, cabeada e já preparada para piscinas com luzes e sem luzes. O mais importante é que, como para qualquer tipo de quadro, preparamos de acordo com a necessidade de cada cliente. Nós nos adaptamos às suas necessidades. Painéis de proteção de carregador de carro elétrico. Aqui você vê alguns exemplos do carregador Tesla, BMW
wallbox, etc. Gosto mais pessoalmente da caixa em preto, porque fica melhor, por exemplo, ao lado desta caixa da BMW. Aqui vemos, por exemplo, o interior das nossas caixas. Na nossa oficina de montagem de quadros, esta é uma wallbox, por exemplo. Aqui você pode ver como é um modelo de orçamento de quadro para apresentar ao cliente para aprovação. Nossa série Endobox é provavelmente uma das caixas mais robustas do mercado e uma das mais largas. Começamos na caixa de 3 módulos e crescemos para 4, 6, 8 até 36. Um dos seus principais elementos diferenciadores é a robustez. Robustez, versatilidade e preço são os seus elementos diferenciadores. Robustez é uma das gamas mais robustas que existem, pela quantidade de material que utilizamos, pela sua estrutura de nervuras e reforços que o tornem muito resistente. Versatilidade. Você pode usá-la para diferentes painéis de construção, painéis de controle strings, painéis de piscina, para proteger centro de recarga de veículos elétricos, etc. Na verdade, montamos todos estes tipos de quadros em nossa oficina de montagem de quadros e fazemos sobre demanda, ou seja, nós adaptamos às necessidades do cliente, como você verá agora em algum dos exemplos que vamos mostrar. A janela é de policarbonato, podemos fazê-la em azul ou fumê, podemos até fazer em outras cores. Temos diferentes tipos de fechamentos. Este é um fechamento com fenda. Temos também um fecho quadrado, triangular, com chave de metal e o mais básico, que é a tradicional mala de plástico, que é a mais básica e a mais barata. E pronto, a mais vendida. A janela tem uma posição de abertura fixa, muito confortável para manusear o quadro. Tem uma junta de vedação muito boa para garantir IP65. As caixas maiores para fixar vasos industriais e doméstica com 1322 com 22 módulos em 2 filas. Personalizamos com os nossos logotipos, que é um adesivo gomado para que pudéssemos personalizá-lo até que um cliente com a sua marca. Na verdade, já o fazemos com alguns clientes da Austrália, Polónia, Reino Unido, etc., para os quais fazemos a sua própria marca e a personalizamos com um logotipo que a fixamos no lugar do nosso. A caixa é entregue muito completa, sempre com todos os seus acessórios, como dobradiças para abrir e fechar a porta, prensa-cabos para fechar nas laterais e poder passar os cabos pelos dois lados. Algumas tampas de extremidade e todos os parafusos, que são parafusos de rosca ultra rápidos, especiais para facilitar o roscamento rápido. Sempre incluímos instruções em português, também em espanhol, francês e inglês. E uma das particularidades que possui, além de grandes espaços que temos para a fiação, são os terminais. Os terminais de terra e neutra, verde e azul, têm sua própria referência. Também podemos ter uma referência para a caixa com a feixa embutida, como seria. Muito simples. Por exemplo, se queríamos encomendar a caixa de 22 módulos e pediríamos a referência 1322, receberemos a caixa na sua embalagem de cartão. Se queríamos recebê-lo embalado em partícula retratida, basta adicionar um R antes da referência. Assim, R1322 seria a caixa embalada por contração, ou seja, embalada em plástico. Se colocarmos R1322 e adicionarmos um R1 no final, o que será uma faixa
aterramento incluída. Podemos consertar esta tira em lugares diferentes. Podemos fixá-la acima, onde temos 2 espaços para a tira. O sistema de fixação é muito fácil e confortável. Ele se encaixa em 2 fendas que são preparadas para ancorá-lo e para evitar que ele se mova. Peço desculpa. Também pode ser fixado em ambos lados. É uma caixa muito versátil, acima de tudo muito robusta e muito resistente. O que afina é o importante para este tipo de caixa IP65, que estará ao ar livre, seja em garagem, oficina, parque de campismo ou nos locais onde estiver, vai dar muito uso. E onde o mais importante poder ligar e desligar as bases várias vezes. É que as caixas resistem a um tratamento mais ou menos áspero. Peço desculpa. Você pode colocar nossas bases domésticas industrial, da PCE ou de fabricantes diferentes e economizar assim na caixa. Já que a terceira vantagem é que tem um preço muito competitivo, seguindo a linha das nossas caixas estanques pretas, que nos últimos anos tem sido uma das cores que muito se vêem instalando, devido à sua adaptabilidade a diferentes suportes contacto de centros comerciais, etc. Temos a opção de a caixa industrial também na cor preta e com porta-fumé, o que permite mais versatilidade. Por exemplo, para cores de veículos elétricos, que já alguns são pretos, como a BMW, também se encaixa perfeitamente no Tesla, que é cinza. Assim, a gama Indubox é uma gama que, pelo preço, versatilidade e robustez, acredito que neste momento é uma das gamas que oferece um valor acrescentado muito interessante e que vale a pena incluir no seu portfólio de produtos. Temos também como complemento uma série completa de bases industriais e domésticas, de todo o tipo, para complementar esta gama que tem ao seu dispor. Todos os nossos produtos são fabricados com a norma europeia 61439. Enquanto, uma vez fabricado e cabeado, o quadro é entregue com os seguintes documentos: uma declaração de conformidade, um documento com todas as verificações que são feitas ao quadro uma vez montado e as verificações que nos marca esta normativa, uma placa de características do quadro no que diz o respeito à tensão, à corrente e à potência. Todas as proteções, então. Todos os magnetotérmicos e diferenciais que montamos em Solerra estão certificados com a marca AENOR. Temos outros elementos, como sobretensões permanentes, que protegem de sobretensões produzidas pela perda do nêutron, e sobretensões transitórias, que protegem de sobretensões produzidas por fenómenos atmosféricos, raios, por exemplo. Também neste tipo de quadro de obra é obrigatório usar a bobina de mínima tensão, o que é uma medida de segurança para o caso de uma perda de tensão. O quadro deve ser desligado e ligado manualmente. Temos que ter em conta que, se a tensão se for e voltar de repente, pode haver algum acidente. Por exemplo, o empregado, se estiver a fazer trabalhos de manutenção com alguma ferramenta e a pensar que está desligado, a tensão volta de repente, poderá haver provavelmente um acidente. É por isso que é obrigatório colocar esta bobina de tensão mínima. Bases industriais, agora, temos de vários tipos: a IP44 e a IP67. Também bases interblocantes que protegem de possíveis jargos elétricos ao ligar ou desconectar a ficha à base. Desta forma, com o interruptor, asseguramos que não há tensão no momento de conexão e desconexão.
Para os quadros de obra, dispomos de inumeráveis acessórios, como fixações de parede ou suportes com rodas, cogumelo de emergência, que estaria conectado ao interruptor geral do painel, indicadores de luz e, enfim, interruptores. Este quadro tem também a opção de colocar cadeado. Há que ter em conta, este quadro de obra não pode ser manipulado por qualquer pessoa. Então, a possibilidade de colocar um cadeado evita um acidente evita acidentes e que ninguém fora do âmbito da obra possa ter acesso. Este modelo em particular seria a tipologia na qual existem várias entradas de painéis e uma única saída. Neste caso, são duas. Esta é a mais pequena de todas as caixas, com as duas entradas de painéis, ou duas strings. A caixa entrega montada e cableada, na falta de colocar a entrada dos painéis e a saída. A caixa vem com uma tampa, com a qual se tem acesso ao que seria o seccionador e os suportes de fusíveis. Esta tampa é ligada à caixa por 4 parafusos que eu removi anteriormente para poder mostrar o interior da caixa. A caixa entrega cabeada, só falta colocar os prensa-cabos que vêm em uma bolsa com todos os acessórios como suportes para fixar a parede. Aqui teríamos então os fusíveis, que seriam 2 positivos e 2 negativos, os quais já vêm então unidos para somar as correntes de ambas séries de painéis. E essas correntes se conectem ao subtensor transitório, o que é para proteger então os equipamentos de uma possível subtensão produzida por efeito atmosférico, por exemplo, raios. E ao seccionador, que permite então o corte da energia caso se pretenda separar o campo fotovoltaico do inverso fotovoltaico para efetuar alguma reparação ou manutenção na instalação. Neste exemplo, primeiro, quando são entregues então as caixas, vêm com a seguinte documentação: as instruções de caixa e o esquema elétrico. Neste exemplo, é uma caixa para 2 séries de painéis, mas para caixas de 3, 4, 5 ou 6 séries seria o mesmo, mas em vez de ser dois fusíveis por polo, positivo ou negativo, haveria 3, 4, 6, 5 ou 6 suportes de fusíveis. Então, a caixa aumentaria devido a levar mais componentes. Depois, no que são os documentos, temos a declaração de conformidade com a regulamentação que aplica ao conjunto e aos elementos que a compõem, documentos com as características elétricas de cada um dos elementos, como o seccionador e os fusíveis e proteções de subtensões transitórias. Este, então, seria um dos modelos, mas pode ser feito de mais séries ou sobre medida. Depende das necessidades do instalador. Ao contar com vários modelos de caixa e que temos todos os componentes que formam este quadro, podemos nos adaptar às necessidades do cliente para cada uma das suas instalações. Esta seria uma caixa de proteção de carregador de carros elétricos. Neste caso, se utiliza também a Indubox e leva incorporada uma chave, o que é uma vantagem importante porque se trata de uma caixa que vai estar localizada, em alguns casos, em uma garagem comunitária. Tal como no caso anterior, dispõe da mesma tampa. Esta caixa de proteção para carregadores de veículos elétricos dispõe de um disjuntor magnetotérmico, um diferencial e uma proteção para subtensões, tanto transitórias como permanentes. Como características principais desta caixa é a conformidade com a regulamentação europeia, a Instrução Técnica Complementar de Baixa Tensão, ITC BT52,
que faz referência à infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. As principais características dos componentes desta caixa são: o diferencial tem que ser classe A e uma sensibilidade a 30 mA. O magnetotérmico tem que ser de curva C. Esta caixa leva subtensões, mas se na instalação as subtensões estiverem na caixa que alimenta este quadro, pois não seria necessário incluí-las de novo. Por sua vez, podem incluir-se mais acessórios, como podem ser contadores de energia para saber a potência consumida. Este quadro é acompanhado da seguinte documentação: verificação de todas as provas previstas na norma UNE 16149. Uma vez fabricado o quadro, são efetuados os ensaios previstos na norma. Tem também um esquema elétrico com todos os componentes e sua conexão. E finalmente tem a declaração de conformidade de que o quadro foi concebido e fabricado cumprindo todos os regulamentos que lhe são aplicáveis. Para o que é da caixa maior, este é outro exemplo de caixa de proteção para recarga de veículos elétricos. Neste caso, temos um quadro trifásico, no qual a entrada seria trifásica e do qual poderíamos tirar várias linhas monofásicas para diferentes veículos. Poderíamos ter várias tomadas neste caso. Temos 3 fases. Poderíamos então recargar 3 veículos de forma monofásica ao mesmo tempo. As características são iguais. A única coisa que a caixa utiliza muito mais espaço, que ela é maior. Temos também 2 subtensões, a subtensão permanente e o transitório.